A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, vamos aí para mais uma palavra do Senhor, né? Hoje o Senhor, ele mudou um pouquinho o meu roteiro, porque ele já havia me dado 2 semanas, né, de pregação, essa semana e a próxima, só que desde domingo, né, de domingo para segunda, o Senhor tem me dado muitos sonhos, me confirmando quais são as direções que ele quer para esses dias. Então, as palavras até ontem aí foi de acordo com o que ele estava me passando, né, através de sonho e que ele já tinha dado para mim escrever. E hoje mudou, né? Hoje mudou a palavra, eu ia trazer outra palavra, mas o Senhor, ele fala o que quer, quando quer e como quer, né? Então, tive um sonho pela manhã, qual eu tive que trocar aqui a palavra, porque essa se encaixa mais naquilo que o Senhor tá me mostrando, tá bom? Então, por que você tá indo por sonho? Porque Deus, ele se revela a mim por sonho, né? Então, eu tenho o dom, né, de revelação dos sonhos, mas dos meus sonhos, né? Claro que alguns eu ainda consigo interpretar, né? Aquilo que Deus me dá, eu falo, né? Tem coisas que é mistério de Deus e eu não sei revelar, mas aquilo que Deus dá, eu revelo, né? Tem um dom de sonhos, tem um dom de cura também. Quando Deus quer curar, ele usa a minha vida, seja no louvor, seja na pregação, seja com imposição de mãos, né? Então, é para a glória dele. Então, a forma que ele deseja agir, assim o Senhor faz, né? Agora, vamos lá pro foco, que, né, não tem que ficar aqui falando dos meus dons, né? Afinal, ninguém se interessa por isso. Só eu. Então, vamos lá. Para a glória de Deus, hoje nós vamos ler no livro de Atos 12. Atos 12. Vamos ver aqui que é um momento que se levanta muitas perseguições para tirar a gente do foco, né? A gente não pode deixar que a perseguição venha fazer a gente dormir na fé, assim como o homem de Deus aqui estava, tá bom? Então vamos ler aqui, ó, para você entender, ó. Livro de Atos 12 diz assim, ó: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Eita Deus! Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então vamos até aqui. Olha o que a palavra está falando. Que nesse tempo, era o tempo de quê? De pães asmos, era o tempo de separação. É um tempo a qual você está se separando para Deus, para sentar em uma santa ceia, né? O pães asmos é a santa ceia, né? Ali se refere à santa ceia. Então hoje, né, no meu ministério mesmo, nós estamos nessa semana de separação, né, de preparação. E aqui a palavra está falando que o mal, ele vem rondando para querer encarcerar, né? Para querer encarcerar aqui, ó, os da igreja. E para que ele quer encarcerar? Para maltratar, né? É para maltratar, não é? É só para neguinho ficar dormindo na cadeia, não. Você vê aqui, ó, que Tiago, irmão de João, foi morto. Quando fala aqui, ó, fazendo passar a fio de espada, é que ele foi morto.
né? Acabou ali entrando a morte na vida de Tiago. Por causa do quê? Do mal que estava rondando. Então é tempo, irmão. É tempo de estar em oração incessante. Você não deve parar. Você não deve cessar de orar. Porque olha que o Herodes queria fazer o mesmo com Pedro. Queria fazer o mesmo. Mas sabe por que não conseguiu? Porque tinha oração pela vida de Pedro. A igreja orava sem cessar. A igreja não parava de orar. E nós, né, não devemos parar de orar. Nós como igreja. Hoje a palavra é voltada para o quê? Cura e libertação. Então aqui o Senhor está falando sobre libertação, sobre querer libertar, né? Deus, Ele quer libertar. E aqui, olha aqui, ó. Porque eles estavam presos injustamente. Muitas das vezes se levanta a situação na sua vida que você fala, nossa, essa acusação é injusta. Eu não fiz isso. Eu não fiz nenhum mal. Eu não pratiquei nada de errado. Por que essa injustiça se levantou contra a minha vida? Nós vemos aqui que é obra de Satanás. É obra do maligno. Porque, irmão, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, não. Não é contra o nosso familiar, não é contra o nosso patrão. A nossa guerra é espiritual. Olha aqui como foi que esse povo venceu. Como foi que Pedro foi libertado? Foi através de oração, né? Foi através da igreja orando por ele, intercedendo por ele, não parando na sua intercessão. Eles não paravam de forma alguma. E aí Deus enviou o quê? O anjo lá. Entrou o anjo na cadeia. Olha como esse homem estava. Era uma prisão de segurança máxima. Segurança máxima que ele estava preso. Estava ali, ó, preso com algemas, né? Tinha sentinelas de olho nele. Que era o quê? Sentinelas? Eram os guardas. As mãos e os pés dele estavam presas, né? E aí o que acontece? Como que estava Pedro lá dentro? Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Muitas das vezes a pessoa já não vê saída. Nossa, olha quantas prisões eu estou, quantas cadeias. É melhor dormir, vou fazer o quê? Vou fazer nada. Ele estava dormindo, ao invés de estar orando, ao invés de estar clamando a Deus, né? Mas Deus tinha levantado intercessores para orar por ele. E sabe por que veio essa palavra para mim? Eu sonhei com uma pessoa como se ela tivesse sido sequestrada. Eu sonhei com a pessoa como se ela tivesse presa num cativeiro. Por que eu tô falando como? Porque é a sensação que eu sentia no sonho. Eu vou pelo que eu tô sentindo no sonho, né? Ou o que eu estou ouvindo, porque Deus, ele fala comigo através do sonho. Eu peço para Deus, para mim poder ouvir a voz de Deus, né? E por enquanto é essa forma que Deus fala comigo. Quando eu tô acordada, ele não fala. Acho que porque ele sabe que eu sou meio medrosa, né? Pode ser que eu saia correndo. Tô brincando, né? Mas, assim, no sonho, eu tinha essa sensação, né? Eu vi a cena, algumas cenas, a pessoa tava presa e ela tentava fugir. E aí ela era perseguida. E bate exatamente aqui com uma palavra. Ela era perseguida por aqueles que eram seus algozes, né? Seus sequestradores. E ali ela conseguia dispersar, ela tinha uma estratégia, ela conseguia dispersar, né? E a pessoa não encontrava ela, foi quando eu acordei. Então, irmão, é tempo de você vigiar. Você ficar orando pela tua casa, repreendendo o espírito de sequestro, sabe? Repreende sequestro, assalto, repreende, usa a autoridade de Deus, em nome de Jesus, que cai por terra todo laço de assalto, cai por terra todo laço de sequestro, de invasão dentro do meu lar, né? Repreende, usa a autoridade de Deus. Pede para Deus enviar o anjo para guardar, né? Porque os anjos são os nossos conservos. Então, eles estão para nos servir. Então, você dá ordem, anjo,
vai lá guardar meu filho. Anjo, guarda meu esposo, minha esposa, meus pais. Anjo, guarda, né? Dá ordem para o anjo. Porque, como eu falei, ele é conservo. Deus só é Deus, né? Só tem um Deus. O anjo não faz papel de Deus, não, né? Então, por que eu tô deixando claro? Porque às vezes tem gente que acha que o anjo que é o salvador né, de tudo. Mas não é, não. É Deus. Aí, aqui, você vê, ó. Mas havia oração incessante a Deus. Então, por mais que o cárcere pareça ser impossível de ser quebrado, o Senhor, Ele entra nesse cárcere. Ele entra nessa situação difícil. Nossa, o que foi sequestrado foi minha paz. A minha paz foi sequestrada. Não, a minha saúde foi sequestrada, tá aprisionada. Eu já não vejo saída, eu já não vejo cura. Eu já tô até dormindo, não tô nem orando mais por isso. Mas, em nome de Jesus, torne a orar. Seja ali, ó, fervoroso na tua oração. Tem pessoas te ajudando em oração, irmão. Não desista. Outra coisa também, suicídio. Suicídio. Porque assim, eu tive esses 2 sonhos, foi de manhã, né? Que eu tive, um atrás do outro. Sonhei uma pessoa se jogando do prédio. Então assim, orar. Saiba que tem gente orando por você. Quando Deus me mostra, eu tô orando pela pessoa, eu não conheço. Mas Deus sabe quem tá pensando em fazer. Então ora, Senhor, em nome de Jesus, tem alguém pensando em cometer um suicídio, seja na minha família, na minha parentela, seja onde eu moro. Em nome de Jesus, repreende esse espírito do suicídio, essa perturbação que quer atingir o coração dessa pessoa, né? Então, irmão, é tempo da gente orar. Não é tempo de estar dormindo na fé, não. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar o socorro de Deus, porque o diabo, ele não tá de brincadeira, não. O ministério do diabo, sabe qual é, irmão? É matar, roubar e destruir. Ele quer roubar as vidas, ele quer roubar as famílias, ele quer roubar a tua paz. Ele quer destruir tudo que você tem. Enquanto ele não destrói tudo que você tem, irmão, ele não descansa. E ele quer pra quê, ó? Pra maltratar, ó. Ele quer maltratar, ele quer te envergonhar. Então é tempo de você buscar Deus. Porque ou você tá na mão de Deus ou você tá na mão do inimigo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Com o inimigo não tem esse negócio. Ai, você fica aí que eu fico aqui. Eu não mexo com você, não falo nem seu nome. Não falo diabo, não falo satanás, porque vai, né? Não vou falar. E eu fico aqui, tranquilo, tá bom? Não mexo com você, você não mexe comigo. Você tá pensando que é assim, irmão? Não é desse jeito, não. O diabo, ele não respeita nada. Ele não respeita ninguém. A palavra de Deus fala que ele é como um ladrão. Ele chega arrombando a porta, né? Ele chega, arromba a porta, entra, você não sabe quando é que ele vem, não. Então, ele quer arrombar toda a tua vida, né? Ele quer destruir. Então, se você já tá vendo alguns sinais, começa a pôr mais oração aí. Começa a colocar jejum, né? Pratica o jejum em nome de Jesus. Essas castas de demônio, essas legião, tá querendo entrar na minha casa, na minha família, vai cair por terra em nome de Jesus. Usa a autoridade de Deus. E ora, repreende, né? Então, pega ali, irmão. Não fica dormindo na fé, não. Não fica achando, eu já aceitei Jesus, tá bom, tá ótimo, já me batizei. Eu faço uma oraçãozinha de manhã quando eu acordo, agradecendo. Eu só agradeço a Deus, porque pra que eu vou pedir, né? Eu vou só agradecer a Deus pelo que Ele fez. E tá ótimo, tá excelente. Aí você não usa autoridade para repreender o mal. Aí você também não pede. Mas a palavra de Deus mesmo fala. Jesus disse para os seus discípulos que Ele deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Tanto que os discípulos chegaram uma vez para Jesus e falou: mestre, os demônios se submetem a nós. A gente fala e eles, eles saem. E aí Jesus pegou e falou para eles: não fique assim por causa que o diabo se submete, não. Os espíritos malignos se submetem, não. Vocês fiquem felizes porque vocês têm um pedacinho no reino dos céus, né? É lá que você vai entrar. Então, né, a nossa felicidade maior
Não é a gente expulsar demônio, é a gente entrar no céu, né? Então a gente tem que guardar a nossa vida para isso. A gente tem que se separar, a gente tem que buscar, a gente tem que pedir. Ah, mas eu não peço porque Deus já faz muito. Para que eu vou pedir? Mas a palavra mesmo diz. O próprio Jesus falou uma parábola dizendo: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Não é pedir, dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Acho que é assim, né? Buscar e achareis. Tudo que você pedir com fé, você vai alcançar, né? O Senhor mesmo falou. E por que eu não vou pedir? Ai, vai que Deus não me dá. Se não for de Deus, ele não vai dar mesmo e acabou. É igual quando você vai pedir, quando você era criança que ia pedir dinheiro pro seu pai e ele falava não. Ou não, você já tinha, mas mesmo assim você pedia, né? Mas tinha vezes que você ia lá pedir e ele te dava, né? E se você não tivesse pedido, você ia receber? Não ia. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Com Deus é a mesma coisa. Olha aqui. Olha como Deus atendeu a oração da igreja. A igreja estava pedindo pela libertação de Pedro, né? E ele foi liberto. Olha aqui, ó, ele estava dormindo, chegou o anjo. O anjo pegou ali, ó, do lado dele, né? Tocou ali do lado de Pedro e despertou ele e falou: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Bora, corre, corre, corre. Ó, e então as cadeias caíram-lhes das mãos. Então caiu, né? O que estava prendendo as mãos dele. E aí o anjo disse, ó, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Pedro estava à vontade até. Estava sem capa, estava sem chinelo nos pés. Estava lá à vontadão, né? E ele falou aqui, ó, se cinge. Põe a tua capa, põe a tua sandália e bora. Vamos caminhar. Vai, levanta daí. Deus, ele tá te chamando, irmão, para levantar. Levanta dessa cama aí que você só vive dormindo. Levanta para usar a tua fé. Levanta para ir ali, ó. Vai na igreja. Vai buscar o Senhor. Olha aqui, ó. Você vai ver o que Pedro fez. Ele logo que se levantou, ele foi para a igreja, né? Então vai, se levanta. Não deixa essa depressão te dominar, não. Não deixa esse sono da morte te dominar, não. Não deixa essa tristeza, esse medo, sabe? O medo da derrota, o medo da vergonha, do fracasso. Não deixa te dominar, não. Domina você ele. Pega, se levanta. O Senhor tá falando, ó. Tá falando, cinge de calça, cinge da capa. Coloca a sandália. O que é a sandália, irmão? Sandália do Evangelho da Paz. Você vê lá em Efésios 6, você vê a armadura de Deus. A sandália é uma das armaduras de Deus, a qual você calça a sandália do Evangelho. Você leva a palavra de Deus, você vai pregar, vai falar do amor de Deus, vai falar de Deus, né? Em vez de ficar aí dormindo na fé. Porque aqui, irmão, tô falando de um homem que era discípulo de Deus, né? De Jesus. Era um homem que tinha conhecimento. Então eu não tô falando aqui para um ignorante, para uma pessoa que não conhece, sabe? Uma pessoa que não tem... Ignorante no sentido de que a pessoa não tem conhecimento, tá? Não é no sentido de pôr a pessoa para baixo, não. Mas no sentido de que ela não tem conhecimento da palavra, ela não tem conhecimento do que está acontecendo. Não, é uma pessoa que tem o conhecimento. Pedro era uma pessoa que sabe como orar. Pedro era uma pessoa que sabia como abrir jejum, sabia como clamar a Deus, buscar a Deus. Ele tinha vida com Deus. Por que nesse momento ele estava dormindo em vez de buscar? Né? Então, tô falando aqui com uma pessoa que sabe. Não adianta você se fingir, eu não sei de nada não. Deus te trouxe aqui, foi para falar com você. Levanta. Levanta para você caminhar no teu ministério. Sabe por que muitas das vezes você não tá aguentando a luta? Porque você não coloca a armadura de Deus. Você não se reveste da armadura de Deus. Está bem escrito lá em Efésios 6. Qual que é a armadura do Senhor? Efésios 6:10. Lá ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura, né? Então põe a sandália nos teus pés. Começa a caminhar na presença de Deus novamente. Eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor. Eu já me encontrava sem força. Olha a igreja orando por você. A igreja está orando por você, irmão.
Quantas vezes a gente não ora por pessoas que estão afastadas, a gente faz propósito. Para a glória de Deus até hoje, né? Tinha uma irmã que ela já era diaconisa, tudo. Para você ver que o homem ele tá sujeito à queda, sujeito à falha, né? A irmã ali pegou, acabou se desviando, né? Deus sabe o porquê, Deus sabe de todas as coisas, não cabe a mim julgar. Mas a gente ia falar com ela, ela não queria ouvir. Tava dura, né? Porque queria andar segundo a sua vontade. E aí, o que foi que eu fiz? Fiz minha parte. O que eu tinha que falar para ela, falei, e depois eu só orei. E aí o Senhor, um tempinho antes dela voltar para casa do Senhor, o Senhor tinha me colocado para fazer um propósito de oração na madrugada por ela. E aí eu comecei a orar por ela na madrugada, não só por ela, mas também por outras pessoas do ministério que estavam afastadas, né? O Senhor me deu os nomes exatos que eu tinha que orar. E aí eu fiz esse propósito de fé, né? Eu e mais algumas irmãs. E aí, irmão, para a glória de Deus, essa irmã voltou para a casa do Senhor. Voltou toda quebrada, né? O pé estava quebrado, voltou toda, sabe, moída. Mas para a glória de Deus, hoje está aí na presença do Senhor. Foi curada, foi restaurada, né? Tá fazendo a obra de novo, tá estudando a palavra, sabe? É uma alegria imensa ver o que Deus vem fazendo na vida dela. Então, Deus, ele não te deixou sozinho. Deus, ele não te desprezou. Porque muitas das vezes você olha assim para sua situação e pensa, nossa, como que Deus me deixou chegar até aqui? Eu andava com ele. Só que muitas das vezes você dormiu na fé, parou de orar, parou de buscar a Deus, parou de congregar porque o trabalho ocupou esse espaço. Porque a família ocupou o espaço de você buscar a Deus. E você, irmão, tem que colocar Deus como prioridade. Não fica colocando as bênçãos, não. Muitas das vezes a pessoa se afasta também do ministério porque Deus demora para responder. Aos olhos dela, ela acha que Deus está demorando para responder, sendo que Deus está preparando a bênção dela para ser perfeito, né? E aí ela pega e fala, não, é melhor ir pro mundo mesmo, porque servir a Deus não está dando certo. E aí você vai ver que quando você para de servir a Deus, você para de estar na presença de Deus, porque antes de ser servo, você é filho, né? Então, quando você para de caminhar com Jesus, você vê a destruição entrando, a morte entrando, você vê, né, as coisas só indo por água abaixo, você indo pro fundo do poço. E Deus, ele não quer te ver no fundo do poço, irmão. Deus, ele não quer ver esse teu ministério aí, ó, parado, morto. Não, Deus quer levantar a tua vida. Deus quer levantar a tua saúde. Então para de colocar na cabeça, eu só vou para a casa do Senhor quando tudo estiver bem. Você vai primeiro para a casa do Senhor, depois as coisas começam a ficar bem, né? Para a glória de Deus, ó. Ela morava com a família, anos morava com a família. Depois que ela se firmou mesmo com o Senhor, né? O Senhor preparou casa para ela, né? Ela não trabalha, mas ela consegue pagar um aluguel de uma casa com auxílio do governo e alguns auxílios que ela recebe. Deus preparou para ela receber esses auxílios também, pessoas ajudando, né? Ela tá com a guarda da filha dela, a qual ela havia perdido a guarda da filha, tava com o pai, né? Então, e perdeu a guarda mesmo, perante o juiz, né? E aí Deus cogitou os meios para a criança voltar para ela. Ela ganhou os móveis da casa dela, tem sofá, tem cama, tem guarda-roupa, tem tudo. E não é uma coisa que eu tô falando assim de já faz anos que tá, né, que aconteceu. Não, foi coisa rápida. Quando ela se colocou o coração dela mesmo para obedecer a Deus, foi rápido o levantar de Deus na vida dela. Enquanto ela não inclinava o coração para obedecer, né, ia acontecendo uns problemas, né, lá, uns negócios que ela não conseguia enfrentar. E hoje, para a glória de Deus, tá aí, ó, com a filha em casa, né, vira e mexe aparece um bico para ela fazer um trabalho, por causa da saúde dela, né, ela não tem umas questões na saúde, e aí tá aí, ó, estudando, tá fazendo a obra de Deus. Quando precisa louvar, ela vai louvar. Quando, né, tá ali orando pelas pessoas, ela é diaconisa. Então, irmão, independente se você chegou a cair, né, alguma vez, não tenha vergonha, porque tem pessoas que não voltam pro ministério por vergonha do que os outros vão falar, sabe?
vergonha das críticas, dos julgamentos. Mas, irmão, envergonhar tem que ser Satanás, não é você não. Você é um vencedor em nome de Jesus. Então torne a casa do Senhor, porque Ele vai te limpar, Ele vai purificar você e Ele vai levantar as áreas da sua vida. As pessoas que vão julgar, elas não podem fazer nada por você. Tenha isso na sua mente. Ela não pode te salvar, ela não pode levantar a tua vida, ela não pode, né? Nós vimos na palavra ontem que a mulher estava rodeada de multidão, mas o único que pôde ressuscitar o filho dela foi Jesus. Então, o único que pode ressuscitar a tua vida, pôr a tua vida de pé, é Jesus, não é o homem. Então, não fica, né, com os olhos fechados ali nos homens. Porque o homem é falho mesmo. Vai ter sim quem vai julgar, vai ter sim quem vai criticar, sabe? Vai ter quem vai falar mal, vai ter. Mas o que importa é você e Deus. Quando você vai para a igreja, você não vai para buscar homem, você vai para buscar a Deus. E aquilo que Ele te mandar você fazer, você faça. Somente isso. Esse é o teu papel. De buscar a Deus e obedecer, né? Ser amigo de Deus, sabe? Ter uma aliança fiel com Ele. Porque você ouvir a Deus não é só você sentar e ouvir. Ele vai pedir para você falar com Ele também. Então, Ele te consola, Ele traz alegria para tua vida. É Deus, tá? Não fica baseado no que o homem vai pensar. Então, não fica também pensando, e se eu cair de novo? Né? Tem gente que faz isso, já nem vai porque pensa, se eu cair de novo? Né? Mas, irmão, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem algo maravilhoso preparado para você. Não se entregue, obedeça. Olha aqui, ó, hoje eu estou aqui como um anjo falando para você, porque o anjo trouxe orientação. O anjo trouxe orientação para Pedro. O anjo pegou e falou aqui, eu não sou anjo, tá? Mas eu estou falando que no caso seria o papel que eu estou exercendo hoje, né? De te dar a direção, porque o anjo fez isso. Ele pegou e falou, olha, levanta-te depressa, cinge-te e calça as sandálias. E aí depois ele disse, põe a capa e segue-me. Então vem, me segue, né? E eu vou te mostrar o caminho. Aí aqui, ó, no 9 diz assim, então saindo o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ele pensou até que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Era a expectativa do povo de destruir eles, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então eles oravam numa casa, eles congregavam dentro de uma casa, né? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha aqui, ele foi lá para o ministério. Ele foi no lugar onde as pessoas estavam congregadas orando, né? Então ele foi lá, bateu no portão e as pessoas não acreditou. Não acreditou que ele tinha voltado. E vai ter gente que não vai acreditar no que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Vai ter gente que vai querer, vai falar, não é isso não, né? Vai desacreditar da bênção de Deus na sua vida. Vai desacreditar do que Deus está fazendo, da libertação que Ele está operando na tua vida, na tua casa, na tua família.
né? Olha aqui, ó, vão desacreditar, porque falaram, é um anjo. Não é ele não, você tá doida? Ela foi ele mesmo, eu tô falando. A mulher ficou tão alegre que nem abria o portão pro homem e abriu. Deixou ele lá de fora, né? Ficou tão assim, meu Deus, que a gente fica tão perdido, né? Que nem abriu o portão. E aí a gente vê aqui também a questão da incredulidade. Olha aqui, ó, quantas vezes você não tá orando por uma coisa. E quando Deus está fazendo a obra, quando Deus está transformando, você fica ali com incredulidade, falando, não, não é isso não. Não sai das drogas, não. Não saiu nada, quer ver? Logo já vai voltar. Não saiu daquele adultério, não. Tá lá com a amante ainda. Quer ver? Falou que voltou pra casa, que vai ficar comigo, mas tá com a amante ainda. Não acredita no que Deus está fazendo, né? Pensa que o teu casamento ainda tá algemado. Pensa que teus filhos ainda tá algemado ali nos vícios, né? Mas olha aqui, ó, ele mesmo testificou. Ele mesmo testemunhou. Ele falou, olha, aconteceu isso, 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 isso. Avisa, conta, pode falar. Fala pra Tiago e seus irmãos aí. E ele, ó, perna pra que te quero. Por que ele foi-se embora? Porque ele ainda estava sendo perseguido, né? Ele estava sendo perseguido aqui por Herodes. Mas ele foi-se embora, ele foi fazer a obra, tá? Ele foi fazer a obra, ele não ficou parado, não. Se você ler, né, depois o livro, ele continuou fazendo a obra de Deus. Então, que você, né, venha tomar posse dessa palavra, que você não deve deixar aí, ó, o julgamento dos outros te paralisar. Você tem que se revestir da armadura de Deus. Quando Deus estiver operando, não deixar a incredulidade entrar, ficar duvidando. Ai, será, né? Tira esse será, irmão. Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Que você venha tomar posse da palavra, que você venha nesses tempos, por esses tempos, tempo de Santa Ceia, né, onde tem muitos ministérios que estão em Santa Ceia, tempo de consagração, é tempo de você orar mais, é tempo de você colocar jejum pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, tá bom? É tempo, para quê? Para que o mal não venha atingir, que você venha vigiar quando sair na rua, né, não saia aí disperso com o celular na mão. Pega, ó, guarda o celularzinho, né? Quando for parar com o carro em algum lugar, põe as travas, né? Se ele não tem seguro, põe trava. Se não tem trava, compra uma. Se não, é bom ter um alarme, né? Para anunciar aí quando estiver mexendo no carro. Então, assim, todo cuidado é pouco. Pega, tranca bem as tuas portas para ninguém invadir, né? Então, põe cadeado aí, né, nos teus portão, tiver aquelas fechaduras, né, que é em cima e embaixo, fecha bem a tua porta, né, então que você venha buscar essa segurança, não somente humana, mas a segurança de Deus, colocando em oração, em jejum, tudo, que Deus ele há de livrar. E se você se encontra com algum familiar sumido, né, você se encontra com algum familiar aí que você sabe que foi sequestrado, você tem uma noção disso, ora, porque Deus ele vai libertar. Creia que a palavra de Deus ela é verdadeira e fiel. Você vai ouvir o testemunho dessa pessoa em nome de Jesus, amém? Que você não venha colocar na sua cabeça, já tá morto, nem adianta orar mais. Ore, se essa pessoa sumiu, ore, se você tem, né, esse sentimento que a pessoa foi sequestrada, ore, porque Deus ele vai libertar e você não está sozinha nessa oração. Tem pessoas intercedendo juntamente contigo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.